Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Casa de Kardec, para o nosso encontro das sextas-feiras. Aqueles que estão vindo a primeira vez sejam acolhidos nas vibrações da fraternidade, dentro dessa simplicidade que sustenta o nosso trabalho. Nós trabalhamos nas sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, de sorte que essa obra é dividida em 4 partes e nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Então sejam todos bem acolhidos nessas vibrações, para que possamos nos integralizar no estudo, na participação fraterna, respeitosa, igualitária, não é isso? Livre, dentro dos planos que o assunto respalda para todos nós. A gente aproveita para abraçar a todos que nos acompanham na rede Amigo Espírita, dos seus lares, os nossos amigos da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, através da coordenação da Rosângela, e que nesse momento já temos notícia que temos muitos corações de várias partes do Brasil, e com participação de companheiros de Coimbra, a nossa Sandra de Nápoles, a Efigênia de Munique, vários companheiros de várias partes do mundo. E para nós é um motivo de muita alegria esse intercâmbio cristão, dentro, obviamente, dos planos da simplicidade, mas de uma pujança de uma doutrina que nos dá a condição de refletirmos com profundidade sobre as leis da vida. Nós, durante o estudo, quem quiser participar, levante a mão, né, peça a palavra, que a gente passa o microfone. A gente usa o microfone apenas para aqueles que estão acompanhando ouvir a voz de vocês, porque senão vocês vão fazer a pergunta e quem está à distância não vai captar a pergunta. Aí vai ficar um hiato, né? Vai dar um silêncio na transmissão. É só por isso, tá bom? Então não se preocupe com o microfone, ele não dá choque, né? O microfone não vai fazer que vocês apareçam na telinha, porque tem alguns que não gostam, né? Então não se preocupe, é uma forma de garantir o sucesso do trabalho, tá? E diga-se de passagem, né, Marcos? As perguntas são extremamente importantes para a construção do trabalho, inclusive os próprios amigos da sala Falando Espiritismo sempre estão enviando perguntas para nós. Filhão Vanderlei está acompanhando lá em Palmas? Grande abraço, Vanderlei. Eu recebi um e-mail dele. Com o tempo eu vou te responder, amigo. Bom, vamos lá. No capítulo Vida Espiritual, ou melhor, Vida Espiritual, nós estamos trabalhando o tópico Espíritos Errantes. Aí agora que vai vir um desafio, porque semana passada nós iríamos trabalhar a questão 230 e 231. Né? E nós começamos a ler a pergunta 228, 229 e fomos fazer um comentário para abrir, e a questão 230 e 231 nós não chegamos. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso. Então hoje nós vamos ler a 229, mas não vamos comentar, combinado? Será que vai dar certo? Então vamos lá, vamos ver, né? Teste. É só para a gente sintonizar, porque senão quem está chegando não pega o fio da meada. Por isso é que a gente sempre tem que estar lendo as anteriores. Pergunta 229. Kardec formula assim aos espíritos. Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Porque os espíritos, ao deixarem a Terra, aí não deixam, portanto, as suas más paixões, né? As suas paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes. Por quê? Resposta dos espíritos.
tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que tão logo deixem, perdem esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más. Pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então o exemplo aqui é muito claro, fazendo uma alusão a uma pessoa invejosa aqui na terra, que não deixa de ser invejosa de uma hora para outra. Não é porque ela vai desencarnar que ela deixará de ser invejosa. Mas ampliando, não é porque estará desencarnando que nós vamos deixar as paixões, no seu sentido amplo. Não é? Porque nós temos dificuldades em muitas áreas. Então essas áreas nas quais nós já vamos reconhecendo dificuldades, devemos investir devagar, com paciência, não é? O trato com as questões espirituais deve ser uma atividade de muita sensibilidade, muita perseverança, muita consciência. Não é muita, né? Muita consciência é até pleonasmo. É ter consciência. Porque compreendendo que há limites, percebendo que há dificuldades, isso começa a ficar, vamos dizer assim, estampado, clarificado. Nós precisamos de cuidar. Em todas as áreas do comportamento humano. Então nós temos, aqui na Terra a gente trabalha numa linha horizontal, é a performance do espírito. Essa linha horizontal é a que nós vamos intercambiando com a objetividade dos fatos. Nós vamos nos intercambiando através das nossas percepções com o mundo. O que é visível, o que é plausível, faz parte desse mundo horizontal nosso, ou dessa performance horizontal. E que vamos desenvolvendo nesse mecanismo os aspectos da inteligência e dos sentidos, o intelectualismo. Agora, com as questões espirituais, o caminho ele é verticalizando, é busca para o alto. E esse trabalho com as questões espirituais, nós vamos trabalhar com a fé e com o desenvolvimento das virtudes. Isso tem que ficar muito claro. Até diga-se de passagem, para que a gente não confunda crescimento espiritual com crescimento da intelectualidade e da interação no mundo. Porque são caminhos, em tese, opostos. Vou repetir, aqui na Terra, intelectualidade, sensação, emoção. No mundo da verticalização é intuição. É sentimento sublimado. Que é um caminho que nós vamos percorrendo de uma forma natural. Mas como assim, Carlos Alberto? São dois caminhos opostos? São. Mas o desenvolvimento desta verticalização se dá nas atividades que você exerce no mundo. Para não dar uma ideia teológica de que você busca Deus, você busca
o diabo. Entendeu? Não tem briga, não tem guerra. Você, para se desenvolver espiritualmente, você não tem que abandonar o mundo. Você tem que aprender, com a verticalização, a administrar o mundo. E não permitir que o mundo te administre. Captaram? Isso é importante a gente avaliar, porque senão, até no trato com o divino, você quer racionalizar. Você quer atuar como você atua no mundo. Porque aqui no mundo é quantidade. Aqui no mundo é ter, possuir. Aqui no mundo é gozar. E nas questões espirituais, nós vamos desenvolvendo o ser. Que, diga-se de passagem, o ter faz parte. Como assim? Eu vou tentar explicar. Eu vou entrar na questão 230. Eu já estou abrindo aqui de novo. Porque tem gente ali que eu estou vendo que está preocupado. Mas é só para a gente entender isso rapidinho. Quando nós, no mundo, somos compungidos, constrangidos, formatados para ter sempre, você vai viver escravo da conquista na Terra. Então, tudo que você for fazer, um exemplo, eu tenho que estudar porque eu tenho que ter uma profissão, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Você já está entrando num processo escravocrata. Depende do tanto que o indivíduo vai se envolver nisso. Aí é de cada um. Pode ser obsessivo, sim. Ele só pensa naquilo. Só pensa. Vocês lembram do desenho do Tio Patinhas? Lá do, não é? Tudo do Tio Patinhas era o cifrão. Intuitivamente representa essa faceta. Aliás, os personagens do audismo representam esses arquétipos nossos mesmo. Não é à toa que tem aqueles lá, não. Embora tenha muita gente que está lá na Disney até hoje. Ele reencarna, desencarna e está, não é? Com a Cinderela. Ele está no parque de diversão. Mas não tem problema. Ele desperta amanhã. Pode ser pela bomba, não é? Pode ser por atentados, não é? Pode ser por doenças. Ou pode ser pela lógica mesmo de compreender que a vida não é um entretenimento apenas. Aí o que acontece? Você, se não tem uma orientação para verticalizar, você embrenha no charco. Aí a sua vida é só ter. E para ter, para você ser bem sucedido, você vai ter que usar artimanhas do mundo, não é isso? Você vai lá visitar o cliente. Você vai visitar o cliente para atender a necessidade dele ou atender a necessidade sua como vendedor? Nossa Senhora. Quando fala disso e toca na parte das vendas, tem gente que até balança na cadeira. Porque tem uma história que o indivíduo vai comprar um negócio, ele sai da loja, né? Ele sai da loja com o mundo. Porque o vendedor foi convencendo ele que ele precisava daquilo. Isso é uma anedota que conta por aí, que expressa um pouco do pensamento, essa linha de mercantilismo. Tá? Aí o que acontece? Quando você começa a verticalizar a conversa, pode até levar o indivíduo a uma dificuldade financeira. Mas se levar é porque ele fez consciente. Ele vai vender um negócio e o indivíduo a pessoa não precisa daquilo. Aí ele vai assim, ele vai chegar num ponto que ele vai assim, realmente o senhor não precisa disso, eu não vou vender isso para o senhor não. Você já começa a estar trabalhando a verticalização. Verticalizar é trabalhar com a sua sensibilidade, com a sua intuição, com a sua percepção, com a sua consciência dos fatos. Verticalizar não é se tornar um religioso tradicional que vai virar as costas para o mundo e dizer que o mundo está todo errado. Porque, diga-se de passagem, existe esse mecanismo no aprendizado. O indivíduo quer ter, possuir, aí ele vai ser possuído. É da lei. Viu, dona Nilza? É da lei.
Isso, por exemplo, eu posso citar para a senhora o capítulo 8 de João, versículo 34. João registra assim as palavras de Jesus. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que é o pecado? É a consciência lesada, não é isso? Então ele está percebendo que, a partir do momento que ele começa a perceber que o investimento dele não está fazendo bem para ele, e ele se mantém nesse processo, ele se tornou escravo. Deu aí, filho? Capitão Marco? Aí o que acontece? Aí depois, aí o indivíduo tem que adotar uma técnica para mudar o foco. Aí muitas vezes ele tem que tomar algumas atitudes radicais. E muitas vezes até em nome de religiões. Aquela religião que põe medo, que põe freio, não é? Aí ele diz, não, eu preciso de Deus, porque a tentação é grande. Aí Deus, na cabeça dele, teologicamente funciona como uma possibilidade de ruptura com aquilo que não atende ele mais. Então ele vai viver um processo de um conflito natural. Eu estou falando Deus, mas ele pode fugir por outras vias. Ele pode buscar o terapeuta, ele pode sumir da sociedade, mudar de rua. Muda até de mulher. Michael, né? Nossa, mulher, essa vida minha. Você muda primeiro de mulher. Então troca de marido, não aguento mais. Esse homem é meu karma. Com todo direito, viu, gente? E a gente respeita. E se você está para tomar essa decisão, seu coração está pedindo, né? O doutrina espírita não proíbe nada, não. Agora, piorou. Quando põe ponto e vírgula assim, gente, dá até vontade de subir a rampa e ir embora, né, dona Nilce? Agora, cuidado. Porque o problema, se ele existe, é tônica, ou melhor, o problema existe, ele é um fulcro irradiador que está definindo a sua necessidade, a sua sombra. Se você está vendo o problema está contigo. Deu aí? Aí troca. Eu tenho um amigo meu que já trocou 10 vezes de mulher. Eu já contei isso aqui, não já? Umas 10 vezes, né? Já. E eu não vou falar o nome dele, que eu posso até ser processado. Mas ele está procurando a alma gêmea até hoje. Não vai achar, porque o problema está com ele. Então, é a questão de deixar a responsabilidade, tá? Em nome de catarse ou em nome de direitos de ser feliz. Vai que, como diz o outro, vai que eu estou te vendo. Porque está entrando em processos falaciosos. Eu não estou dizendo aqueles compromissos que realmente se acabam. Existe isso. Ciclos que se fecham, até em relacionamentos. Um casal pode cumprir um ciclo e terminar um relacionamento, sem nenhum problema. Então está liberado, casal aberto? Eu falei casal. Mas e aí? O que você está querendo dizer? Eu não falei família. Porque enquanto é casal, olha os pombinhos, que bonitinho. Mão dada, beleza. Porque os meninos estão na evangelização. Na hora que chega os meninos, deixou de ser casal. Não é assim? É família. Aí, meu amigo, o papo muda. Porque a decisão, ela implica, ela redunda, ela respinga. E quem está como é que diz o outro? Está dentro das adjacências ou da periferia do processo, que diga de passar, costuma não ser a periferia mais. Passa a ser o centro, os filhos. Porque quando vêm os filhos, a tônica muda, né? E eu não posso mudar a tônica do estudo. Questão 230. Oh, Jesus amado. E tem uma amiga nossa que fala que mineiro não fala muito. Mineiro é calado. Eu falei assim, nossa, você não conhece os médiuns aqui de Minas. Como dizia Arnaldo Rocha, eles adoram ouvir o timbre da própria voz. O espírito progride no estado errante. Bom, voltando. O espírito desencarna
e leva consigo as paixões, não leva? As tendências, as aquisições, também as virtudes. Mas a ideia é, o espírito progride no estado errante? Ou seja, no mundo espiritual o espírito progride? Progride ou não progride, gente? Os encarnados, por favor. Progride, né? Bom, mas vamos lá, vamos ver os espíritos. Eu gostei do coro. Pode melhorar-se muito. Sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Essa questão 230, ela precisa de ser estudada bastante pelos espíritos e pelos espíritas, principalmente. Porque alguns até defendem tese que no mundo espiritual a gente evolui e chegam até a defender a possibilidade de nem retornar. Sabiam disso? É verdade. Até diga-se de passagem, por infantilidade, os espíritos, quando vão reencarnar, eles temem. Eu gosto sempre de frisar que é mais fácil desencarnar do que reencarnar. Porque para reencarnar você vai assumir compromissos. Existem projetos. Por sinal, nós estamos precisando pensar em projetos, né? Aqui na Terra. Que a gente costuma fazer as coisas tudo assim. Como é que falava antigamente na roça? A toque de caixa. Você só lembra dessa fase? Oh, dona Mita, é bom demais a senhora me apoia nessas coisas antigas. Eu sei. Tô sentindo. Os espíritos que têm me tutelado ultimamente é tudo a turma antiga. Mas alguns ainda falam dessa maneira. Pois é. E eu também. Sem planejamento não tem organização, progresso. Pode até melhorar, mas é no empirismo. Você vai descobrindo as coisas, à medida que você vai fazendo. Deu? E como não tem planejamento, não tem método, não se escolhe estratégias, então a gente pode se dar com os burros na água. Outra mineireza aqui para nós. Pode se dar com situações complexas, adversas, porque muitas vezes a gente age precipitadamente, né? Sem mensurar. Aí troca os pés pelas mãos. E diz Emmanuel que a precipitação é uma antevéspera do precipício. Isso é um trocadilho de Emmanuel. Precipitação, antevéspera do precipício. Para se pensar. Porque podemos estar sofrendo em dificuldades, porque estamos pagando um preço de uma ação lá atrás que não foi planejada. Mas, Carlos Alberto, eu planejei, mesmo assim deu errado. Tudo bem. Então aí já estamos conversando numa outra linha. Porque todas as ações, elas trazem consigo repercussões. Ação, reação, causa e efeito. Né? Então você pode implementar uma ação planejada, organizada, metodizada, fez até prece. Até prece, porque prece é o que menos a gente lembra. Que deveria ser o início de todo o projeto. Né? Senhor, me ajude a organizar. E o Senhor não é aquele Senhor da conveniência, não, do mercado, não. É a ideia da prece no sentido até de você sair das confusões, para você ter mais condições de refletir com calma. E, obviamente, que mudando o padrão vibratório, os espíritos bondosos se aproximam e nos ajudam, não tenham dúvida. Agora, se as consequências trazem, mesmo assim, as dificuldades, aí não pense que essas dificuldades não têm
um objetivo educativo. Porque tem. Porque muitas vezes o Espírito até facilita que a gente toma determinadas resoluções, eles lá do mundo espiritual já imaginando o que pode dar. Mas se a intenção foi boa e deu em dificuldade lá na frente, é porque nós acionamos, apertamos um botãozinho lá no computador, abrindo um painel de aprendizado. Tínhamos que passar por aquela lição. Pena que tem gente que desespera. É aonde que entra a necessidade da fé. A necessidade de compreender. A necessidade de pacificar. E, compreendendo, se curvar às belezas do aprendizado. Mesmo que você não esteja visualizando uma porta que se abra, uma luz no fim do túnel. Se está acontecendo, procure pacificar o seu coração e confiar em Deus e aguardar, trabalhando, acreditando, mas operando. Ah, mas eu não consigo nem emprego. Ah, pois é, você não consegue, mas você já desistiu? Ah, mas eu estou lutando há anos e não dá certo. Pois é, então vamos pensar. Será que essa porta que você está batendo é a melhor? Ah. Tinha um companheiro que nós atendemos na Casa Espírita um tempo atrás aí. E ele desesperado chegou aqui, olha, eu vim aqui porque o meu problema é na área financeira. Porque todos nós temos dificuldades em muitas áreas, mas tem umas que têm uma tônica mais contundente, não é? Ele chegou aqui e foi claro, eu preciso de ajuda nisso. Eu sei, e chegou com consciência, eu sei que os espíritos não vão me arrumar um emprego. Não vão me oferecer as dezenas da Mega Sena. Porque se fosse oferecer para mim, ele tinha oferecido para você que está aqui há mais tempo. E eu estou vendo que você é um pé rapado, só lembra dessa linguagem também? Pé rapado, isso é década de 60. Estou vendo que você é um pé rapado da vida aí, os espíritos. Vocês conhecem a história do Chico? O moço foi lá em Pedro Leopoldo, né? E pediu os números. Não, pediu os números, né? Da Loteria Federal na época. Aí, esse era o sonho dele, aí foi lá para Pedro Leopoldo. Aí quando chegou lá, eu vim conhecer o Chico Xavier. Aí ele foi num determinado ambiente lá que o Chico estava. Aí ele disse, olha, pois é, cadê o Chico Xavier? O Chico estava perto dele. Aí ele falou assim, o Chico foi ficando acabrunhado, né? Acabou com o bando do interior, né? Foi murchando. Aí ele falou assim, o Chico é esse moço aqui. Ele olhou de cima e embaixo pro Chico. Se não arrumaram para mim que não vão arrumar, foram embora. Ele foi embora de Pedro Leopoldo. Coitado do Chico, o Chico passava por cada uma. Mas aí, deixa eu só acabar de contar o caso, né? Aí, ele sentou, e aí, o que os espíritos podem... O que a doutrina espírita pode me ajudar nesse sentido? Eu falei assim, pensei, né? Jesus, o senhor manda cada pepino, me ajuda a descascar, por favor. Aí fizemos uma prece lá, brincadeira, né? E aí pensamos, ele abre o evangelho, vamos estudar o evangelho, porque eu estou apertado igual você. Você está devendo? Ih, você não sabe o tanto. Mas eu estava apertado, é com a situação que ele criou, né? Mas eu não ia deixar ele sozinho nas dívidas, né? Então, abre aí, ele abriu o evangelho. Não vos inquieteis pelo dia da manhã. Eu falei assim, Jesus, é só o Senhor mesmo. Me deu a dica toda, né? Eu falei assim, meu amigo, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Olhai para os lírios do campo. Não tecem nem fiam. Observai, né, a natureza. Deus provê. E está dizendo o Evangelho ainda para nós que basta o mal de cada dia. Você está com dificuldade, etc. E aí fomos batendo papo, conversando, etc.
Aí ele virou para mim, assim, aí, em um determinado momento, ele falou assim, pois é, eu estou há não sei quantos anos lutando nessa área, papapá. Na hora que ele falou área, a palavra até brilhou na minha frente. Aí eu falei assim, gente, eu acho que os espíritos estão me inspirando aqui agora. Porque na hora do aperto, eles deixam a gente sozinho. Vocês não pensam, eu sei que os espíritos dão as coisas prontas, não. Aí, quando ele falou área, eu falei assim, meu amigo, tá aí, quem sabe a dica não é essa? Você está há quantos anos procurando nessa área? Será que é essa área que você vai encontrar? E a área era área boa, fácil, remuneração. Quem sabe não está acontecendo um momento da sua vida que a espiritualidade está te dizendo que essa porta aí já não é a que vai te atender. Pensa em outra porta. Faz uma prece, pede intuição, inspiração, tarará. E aí, ele saiu daqui, coitado, ele saiu daqui pior que entrou. Por quê? Eu falei assim, pô, qual área agora que eu vou, né? E é interessante, gente. Passado algum tempo, ele até nos telefonou, muito agradecido. Olha, está abrindo uma possibilidade aqui, numa área que eu nunca imaginei. E o negócio não caminhou. Agora, não solucionou o que ele queria. Porque ele queria facilidade. Eu estou contando isso porque ele, né? Ele mora aqui na América do Sul, são milhões de pessoas, vocês não vão saber nunca quem é. E nem ele, porque ele não assiste mais a FIAC. Porque depois que arruma, é assim, depois que trata, que melhora, a maioria vai embora. E a gente sabe disso, viu, Marco? Você está rindo, né, Caboclo? Ué, a equação do evangelho é 10%. Sabia disso, dona Eustáquia? 10%. Não foi a história, Jesus não curou 10 leprosos? Quantos que voltaram para agradecer? 10%. Por isso é que o centro espírita só fica vazio. E olha a rotatividade. Mas graças a Deus todo mundo é atendido. Pode não ganhar na Mega Sena, mas podem descobrir que são milionários e não sabem. Pode ser que a riqueza está agora em viver com a escassez. Eu conversava com uma companheira de São Paulo essa semana por telefone, e ela me disse assim, puxa vida, eu tive que passar a minha encarnação inteira lutando, e a dificuldade foi em várias áreas. Ela me disse assim, só hoje, já caminhando para os 70 anos de idade, é que eu sinto Deus na minha vida. E eu procurei Ele em tudo quando foi templo, religião. E eu sinto Deus a cada momento que eu adquiro a habilidade de renunciar. É o que me felicita hoje. É vibrar numa faixa de despojamento. Eu vivo em paz. E eu guerreei comigo mesmo a vida inteira. Deu lá? Chegou aí? Guerreei a vida toda. E hoje é o que eu estou vendo. Que o processo é muito mais simples do que a gente imagina. Então, é na reencarnação que há progresso. No mundo espiritual pode melhorar, depende uma vontade, depende o desejo, até para a gente assumir determinadas responsabilidades. Mas imaginem, vocês sabem que existem pessoas aqui na Terra que até conhecendo de reencarnação, obviamente sem evangelho, sem Jesus, sem sentimento, abrem mão da reencarnação aqui para ir para o plano espiritual para ver se melhora lá. E estão entrando num buraco. Um buraco de muita dor. Porque é aqui que melhora. Se está difícil, meu amigo, agradeça a Deus. Porque antigamente a gente aprendeu em muitas existências que as batalhas mais difíceis é que trazem um sabor real da conquista.
E agora é conquista íntima. Antes era conquista de César. Nós vamos abrir um espaço. Olha para vocês verem, gente. Pedi e obtereis, buscai e achareis. E eu fui bater lá em Palmas ao Vanderlei aqui, ó. Mandou a pergunta. Obrigado, Vanderlei. Vanderlei está dizendo assim, vamos ver, se for pergunta difícil, depois só chama a atenção do filhinho lá, hein? Vamos lá, Vanderlei, é uma brincadeira com a mamãe aí. Para onde vão nossas preces direcionadas àqueles entes queridos, já falecidos, e que sem que saibamos, já tornaram, ou já reencarnaram? É a pergunta do Vanderlei. Quando a gente fala assim, vamos fazer uma prece para um ente desencarnado, a condição de desencarnado ou de reencarnado, ela fica por nossa conta. Somos nós que particionamos. Somos nós que departamentalizamos. Então, por exemplo, um ente querido que já desencarnou, se, por exemplo, nesse momento da reunião eu lembrei dele, aconteceu isso aqui, né? Pois é. Pode ser que ele esteja aqui. Pode ser que a onda mental dele viajou pelo espaço e te encontrou. Ou pode ser apenas uma lembrança sua. Agora, não tenha dúvida que se essa lembrança partiu de você por causa da circunstância e a imagem dele se agiganta na tua frente, você está fazendo uma ponte. Você está em busca do intercâmbio com ele. Dependendo da situação dele, ele pode ter isso muito claro. Se é um espírito que está mais lúcido, já ganhou em qualidade, em posições no mundo espiritual, ele pode inclusive ter até a permissão de te responder numa simples imagem que você captou, um pensamento que você endereçou. Mas isso pode significar para esse espírito lá no mundo espiritual apenas uma onda que chega para ele de saudade. Ah, lembrei da minha filhinha. O que ela está fazendo lá na Terra? Porque não necessariamente ela tem autoridade, ela tem condições, ela tem maturidade para visitar a filhinha aqui na Terra. Entendeu? Mas o importante é que quando você elenca um sentimento, você eleva e você endereça, esse sentimento, ele viaja no universo na velocidade do pensamento, que é instantânea. É uma velocidade muito acima da velocidade da luz. E quando esse pensamento é endereçado em vibrações de oração, do desejo do bem, do reconforto, do desejo do estímulo, do fortalecimento. Se o indivíduo está desencarnado, ou se ele já reencarnou, a função científica, física, é a mesma. Viu, Vanderlei? Então não preocupa não, porque se ela já reencarnou, ela recebe do mesmo jeito. Tá? E podemos até nos intercambiar com aqueles entes queridos que desencarnaram e que já reencarnaram. Como é que é isso? Nós não dormimos? O nosso espírito não se emancipa? Então, de repente, você pode estar encontrando com seu pai, com seu avô por aí, e achando que ele está com a vidinha lá no mundo espiritual, e ele já está aqui de novo. Só que quando ele deixa o corpo físico, ele reassume a condição de te reconhecer e de intercambiar com você. Então, para a gente fechar esse ponto, reencarnar ou desencarnar é uma departamentalização que nós precisamos para a nossa evolução. Agora, para o sentimento positivo, para o amor, não tem barreiras que impedem. É só essa que tinha, não é? Vanderlei, eu não sei se te atendeu.
mas é porque mudou um pouquinho do enfoque, mas eu acho que, né, que ficou assim. Se não, por favor, Preces Espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí você vai ter um tratado doutrinário sobre o assunto. Ficou claro, o espírito progride no estado errante, pode melhorar-se, mas reencarnado é que ele evolui mesmo. Pergunta 231. Vocês estão vendo que o esforço que eu estou fazendo, né? Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Ai, Jesus. Agora apertou. Os espíritos errantes no mundo espiritual são felizes ou infelizes? Eu gostaria de ouvir a Cláudia. O que você acha, Cláudia? Para cima. Eles são felizes ou infelizes conforme o que eles estão levando, né? O que realmente já está trabalhado neles. Uhum. Podem ser um ou outro conforme a sua evolução. Sim. Quem mais? Quem mais? Dos encarnados. Os desencarnados estão fazendo fila, olha para vocês verem. Leva lá para nós, Cláudia, fazendo favor. A companheira aí. Seu nome e o seu bairro. Eu não sou Tiago Reis da Itatiaia. Meu nome é Soraya, sou do bairro Ipiranga. Vamos lá, Soraya. Eu acredito que ela esteja certa também e imagino que um espírito desencarnado, se ele vê que os entes queridos dele estão continuando errando demais aqui, estão com problemas, ele deve ficar perturbado, sim. Então, não digo infeliz, mas não totalmente feliz, porque você não consegue ser feliz vendo que alguém que você ama está passando por apuros. Né? Não sei se estou certa. Você, Soraya, eu vou fazer um comentário da última observação sua. Quando você disse, eu não sei se eu estou certo. A partir do momento que você verbaliza o seu sentimento, a sua ideia, você está certo. Em verbalizá-la. No universo não tem nada errado. Está tudo certo. O errado é quem acha que está errado. Porque são níveis de consciência, de entendimento, de maturidade, que todos nós estamos estagiando ou em busca de. Deu aí? Mas a Soraya trouxe um pensamento muito importante. Na década de 70 a gente falava assim, bacana demais. Bacana demais. Joia. Vocês lembram disso? Dona Missa, essa não é a época da senhora, não. Era também? Dona Missa está em todas. Bom, imagine uma mãe no mundo espiritual vendo os seus filhos na terra passando pelas dificuldades. Como que essa mãe vai reagir diante dos fatos? Vai depender do grau evolutivo dela. E quando eu falo mãe, como exemplo, é porque a gente, nesse circuito, nós estamos tentando entender qual é o sentimento que mais se aproxima do amor verdadeiro. Eu estou falando da mãe que realmente ama seus filhos. Que eu tenho para mim que é a maioria. Porque existe um grupo de mães que estão lutando para amar. E existem um pequeno grupo de mães que não entenderam a real missão de uma mãe. Que não é apenas pôr no mundo e educar. Existe algo mais que a mãe vai desenvolvendo ao longo do tempo. E quando eu falo mãe, eu estou incluindo os pais. Porque pai é mãe, como mãe é pai. E se a mãe, inclusive, está exercendo um papel muito de pai, que ela diga, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oportunidade. Da mesma forma que o pai que está exercendo também a função de mãe, devia agradecer muito. Porque a gente sabe que é desafiador. Principalmente no processo da educação
de filhos num mundo de tanta complexidade. Não é verdade? Ou seja, todos nós estamos sendo convidados para trabalhar trabalhar o amor na sua dinâmica mais ampla. Agora, pensando no nosso nível evolutivo, da grande maioria da humanidade, é um desafio para a mãe ver o sofrimento do filho, ela estando no mundo espiritual. Porque aí envolve uma série de fatores, né? Sentimento de culpa, de impotência. E esse movimento do mundo espiritual, para ela, é um desafio no aprendizado. Para aprender a despojar-se, a renunciar. Não é fácil. A questão toda é que no mundo espiritual, existem situações que o espírito não pode ter acesso ao que anda acontecendo por aqui. Na maioria das vezes. Por isso devemos até tomar um certo cuidado, até no meio espírita. Desencarnou um parente, daqui a pouco ele está comunicando aí para todo lado. Cuidado. Não é assim, não. Tem desorganização, não. Então não caia no conto do vigário, não. Gostou, amigo? Então, no mundo espiritual, pelos dramas que André Luiz narra para nós na sua obra, a gente vê situações que o espírito ele tem que ficar isolado lá. Não pode ter acesso, não, porque senão, se ele tiver acesso a informações do que anda acontecendo por aqui, se aqui está complicado, ele pode desequilibrar lá. Porque existem situações que o espírito desencarna, é facultado a ele a oportunidade de ficar aqui. Até se julgando encarnado ainda. E muitas vezes com boa intenção, querendo ajudar. E nessa condição só atrapalha. Só atrapalha. Pode, mas pode, às vezes, um espírito... Perfeitamente. E outra coisa, pode, às vezes, assim... Repete a pergunta, por gentileza. Pode um espírito desencarnado, no caso, igual você falou, de uma mãe ver os filhos sofrendo aqui, ela tem condições, ela pode interferir em ajudar? E outra coisa, é certo, às vezes, a gente, enquanto encarnado, né, estamos aqui, pedir ajuda de um parente, de um ente querido que já, né, Okay. que já se foi, que já desencarnou? Ótimo. Beleza, tranquilo. Agora, eu estava com medo da terceira. Você vai apertar para o meu lado. Muito bem colocadas as suas arguições. Nós não temos dúvida que nós estamos aqui agora por tutelas. Nós estamos aqui debaixo da misericórdia de Deus, numa dinâmica operacional de espíritos que simpatizam conosco e aqueles que nos amam profundamente e que estão nos ajudando. A começar do seu mentor espiritual. A começar por ele, que todos nós temos o nosso. Garantido, viu, gente? Está assim, patenteado, carimbado, rotulado, avalizado. Aí, outro dia eu estava fazendo um programa aí, a companheira perguntou, né? Aí não, na Rede Amigo Espírita, a companheira perguntou: mas eu não sei o nome do meu benfeitor. Você não se preocupa com o nome, porque nome é detalhe, de menos importância. Pode ser a sua mãe espiritual de outras vidas, pode ser o seu pai, pode ter sido um espírito que te carrega no colo há muito tempo. E é ele que está do seu lado desde quando reencarnada até agora e quando desencarnar, que tomara a Deus, né? Seja rápido ou demora? Gostei. Então, essa garantia todos nós temos. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus, o capítulo 16 de João. Não necessariamente ele tem que estar presente, embora esteja, porque nós estamos mergulhados no campo psíquico de Jesus.
Mas existem espíritos que estão vinculados ou que foram vinculados a nós e que precederam desencarnaram e que no mundo espiritual já adquirem condições de nos ajudar vez por outra. Um conselho, uma inspiração, uma prece que fazem no mundo espiritual. Isso pode acontecer. Agora a gente só devemos observar que isso não é via de regra. Porque o que é necessário a gente entender é que quando o espírito desencarna, o convite é para ele ir para outra vida. Outra vida sim, uma vida é uma vida só. Mas ir trabalhar numa outra dinâmica. Captaram, gente? Até para que quem fique tenha autonomia, tenha condições de se desenvolver. Imagine aquele coração que desencarna, que era a sustentação de um agrupamento. Por que ele desencarnou? Não é, Dora? Porque o agrupamento precisa de entender e caminhar sem ele. É um desafio, não é? Para esse espírito chegar no mundo espiritual, o desafio é o mesmo. E agora, Jesus? Aí Jesus vai dizer assim, e agora nós vamos trabalhar com outro agrupamento. Ah, não, mas eu queria, era aquele ali, aquele meu. Pois é, minha irmã. Não é seu. Você esteve lá. Casalberto, você está arrumando a confusão espiritual aqui? Tô não. Só para a gente pensar o que é desprendimento. Vou contar um fato para vocês. Eu coloquei até no blog, foi no blog da casa, uma reportagem que eu recebi pela internet e publiquei porque eu achei interessante para o estudo. Não sei se foi semana passada ou em alguns meses para trás, aí no Fantástico, mostrou um depoimento de um psiquiatra americano que desencarnou, que viveu uma experiência quase morte. E ele, então, a síntese é o seguinte, que ele ficou 8 dias em coma, e nesse processo do coma, ele foi para o mundo espiritual, que é comum, mais comum que se imagina. Ele era ateu, psiquiatra, neurologista, um estudioso das questões cerebrais, enfim. E completamente ateu. E ele viveu essa experiência, observem bem, ele viveu essa experiência, foi para o mundo espiritual, e aí ele narra no depoimento, gravado lá pelos repórteres da Globo, e agora já está em livro. E agora ele fica milionário, né? Tomara a Deus, porque ele precisa. E uma das primeiras coisas que ele diz é o seguinte, que quando ele começou a se despertar, ele viu uma luz que é natural. Porque a luz, na realidade, é porque a percepção se amplia. Não é porque tem luz do lado de lá, porque aqui também tem luz. Só que a gente não percebe. Só percebemos com esse espectro de luz que é refletido e que a gente alcança. Mas existem outras decomposição da luz que nós não registramos. Então, ir para o plano espiritual é abrir percepção, você vai começar a ver isso. Aí ele diz que a sensação que ele teve foi de uma leveza profunda. E ele tomou uma consciência em que foi um estado que é difícil narrar em palavras pobres, mas assim, e que a sensação que ele tinha é que ele estava se libertando. E naquele momento ele não lembrava do que ficara. Ele não lembrou da esposa, da família, da profissão dele. Ele não lembrava de nada. A sensação era como se ele estivesse adentrando um portal livre e com uma necessidade muito grande de descobrir o que era. Enfim, um processo de um despertamento
que é muito parecido com a desencarnação, quando a desencarnação acontece para um espírito lúcido. Para um espírito que está buscando equilíbrio, saúde. Quando o processo é para um espírito que está conturbado, com a mente enferma, angustiado, depressivo, a desencarnação, com ódio, vamos abrir, com ódio, com violência, com painéis sombrios na sua intimidade, ao invés dele sentir essa leveza que esse companheiro, eu estou fazendo só um paralelo, tá? Porque o enfoque dele é outro. Só estou trazendo a experiência. Porque a técnica, o processo é muito parecido. Para o outro lado, ao invés de ser de libertação, é de prisão, é de sombra, ele não vai ver luz. Ele vai sentir falta de ar, como se ele precisasse de ar. Ele vai sentir dor moral. A consciência começa a cobrar. Então, gente, eu estou classificando apenas em 2 veredas aqui, só para a gente ter uma dimensão muito pálida do que é. Então, minha irmã, costuma a entidade espiritual desencarnar, ela entrar num diapasão de uma libertação plena, em que não existe sentimentalismo para que ela fique assim, ai, meu filho, meu marido, como é que eles vão pagar a conta de luz? Como é que vai ser daqui para frente? Quem que vai fazer o café de manhã? Ela está com 87 anos. Até hoje eu estou fazendo café para aquele povo. E ela está querendo fazer café, desencarnar. Ô, vovó, vai fazer café nada não. Mas o povo não sabe que eles se viram. Caso Alberto, você está sendo cruel. Não estou sendo cruel. Estou sendo prático. Agora a gente fica assim, ai, vovó, que fazia o café, o que será de nós? Aí costuma ficar todo mundo, vão na padaria, lá vende, vão tomar café lá, porque aqui ninguém... Aí ninguém vai fazer o café, quer dizer, não aprenderam com ela. Aí deixa o povo... Não, é porque o mundo é diferente, tudo é rápido, né? Não tem que aprender a fazer café. Aí vai na solução mais prática, mas aí é de cada um, eu não vou entrar nisso, porque senão ninguém volta na reunião semana que vem. Mas que não aprenderam com a vovó, não aprenderam, porque ela ficou a vida toda num processo de entrega, de ajuste, de carinho, de atenção, e por isso é que nós estamos carentes de vovós que fazem café para nós. Essa vovó, mas é uma vovó com um coração, que ela fez café para tanta gente, que ela chega no mundo espiritual, ela vai falar para os espíritos assim, ô Clarencio, ô Alexandre, ô Gúbio, ô André Luiz, meus netinhos. E ela tem tanto crédito, que aí a turma vira e fala assim, tá bom, vovó, a senhora tem mérito, a senhora vai voltar lá, a senhora não vai se desequilibrar, porque ela já estava acostumada com a turma, né? A turma meio assim da indiferença, estava muito aí para as coisas não, e ela quer cuidar mesmo e tal, ela tem mérito. Então os espíritos falam assim, não, vovó, a senhora pode, mas na hora certa. E de vez em quando. Porque se deixar, a vovó continua, né? Varrendo a casa o dia inteiro. Vovó, só tem que ter outras atividades aqui no mundo espiritual. Aí eles vão trabalhar com ela de forma que ela vá se libertando devagarzinho. Você não acha melhor a senhora pensar em cuidar da senhora, se rejuvenescer? Porque até hoje no plano espiritual ela está toda curvadinha, procurando urinol, lugar para guardar a dentadura. Aí os espíritos têm que trabalhar com ela para o despertamento. Aí daqui a pouco ela está toda sererepe, lá com 30 anos de idade, rejuvenescida, e então tá bom, agora eu vou curtir a minha vida. No bom sentido. Que ela vai se intercambiar em outras frentes. Deu aí, minha irmã? Agora você não tenha dúvida. Que numa linha assim, para não deixar vocês órfãos, os espíritos não deixam de atender as nossas preces. Não deixam. Agora uma dica. Quando você tiver que fazer uma prece,
Não faz para a vovó, não, coitada. Não faz para o titio, não. Porque eles só vão poder atender se vier uma ordem de cima. Então a dica, vai direto no chefe. Eu tenho caso que eu nem passo por Jesus. Eu vou no Pai Supremo. Porque, você está assustada comigo? Eu não vou para um umbral por causa disso, não. Mas eu estou dizendo aqui o seguinte, nós temos que ser práticos e deixar de ser religiosos. Porque outro dia eu tive notícia de um companheiro de uma casa espírita aqui da América do Sul que me telefonou com a maior bondade, o maior carinho. Casalberto, você pode me falar seu endereço? Eu falei assim, pois não, o senhor vai mandar a correspondência? Não, meu filho, é porque lá no nosso centro nós temos uma sessão de prece lá, e eu vibrei, que bom, ele vai pôr meu nome lá. Pois é, aí a gente acende uma vela para cada um, e eu falei assim, meu Deus, vai queimar meu nome. Vai queimar meu nome. E daqui a pouco tá falando que o Casalberto está apoiando uma sala de vela que vai uma distância muito grande. Aí a gente entra num processo de uma vinculação desnecessária. Então os espíritos não são santos. Quando a gente fala assim, Jesus nos auxilie, nós estamos imaginando, porque a gente não pode afirmar, porque não temos condição de entender a dimensão espiritual que ele se encontra, mas o intuito da nossa prece, ela tem um fundamento muito mais psicológico, de um trabalho espiritual muito mais íntimo do que com ele. Porque eu estou aqui de uma forma simples, me colocando humildemente, pedindo ajuda. E não tenha dúvida que tu vai ser atendido. Mas pela lei do merecimento, na qual Jesus perpassa todos os caminhos do mundo sendo compassivo. Ele vem, atende e vai embora. É uma brisa suave, é uma fragrância de alto valor que nos inebria, que nos estimula e diz assim, mas vinde. Porque os espíritos, eles não podem interferir. Tem uma música que é uma expressão de uma oração católica que diz assim, Senhora Maria Santíssima, interceda por nós junto a Jesus. Olha o que eu vou dizer para vocês pensarem. Interceder como? Ela vai marcar uma audiência com ele para falar assim, ô meu filho, e aí olha que bonito, né? Mãe falando com o filho, qual filho? Imagina Jesus e Maria, que conversa transcendente. Jesus vai falar, não, mamãe. Então a gente apela para a mãe, para a mãe ir direto no filho, e o Jesus dá um jeito para nós. Como nós somos infantis. Isso é para vocês pensarem e não deixar de fazer a prece de vocês. Mas procurem intercâmbio com o mundo espiritual para adquirir forças, entendimento e operar. Porque se você pedir que os espíritos interfiram, eles podem até interferir por bondade. Porque eles fazem isso. Muitas vezes sem você saber, Eustáquio. Eles podem fazer. Porque sente que a gente está um pouco fragilizado. Mas há de chegar um momento que a nossa oração ela vai caminhar muito pelos planos do agradecimento. Porque diz André Luiz numa prece, Senhor, eu só tenho que te agradecer tudo que me dás. Porque hoje chego na seguinte condição de não saber pedir. A gente não sabe pedir. Senhor, tire a dor, que é legítimo. Você está com dor de cabeça, você está com o negócio, está inflamado, apela, tem que buscar. Mas os espíritos estão assim, Jesus, mas tudo que ele precisa é da dor, porque foi ele que arregimentou a dor. Deu lá? Estou tirando a esperança de vocês? Tô, né? Tô, né? Pode falar! Mas não tem essa de esconder. Tem que falar, não é para tirar. Meu amigo,
Os espíritos nos atendem muito mais do que a gente imagina. A ideia aqui é que a gente possa, é o que a doutrina espírita propõe, é a gente adquirir força, confiança e operar. E o que não der certo, você ter a resignação de se curvar e dizer, Senhor, eu estou pronto para outra. Você vai ganhando muito mais do que naquela condição de pedir para si. Hoje as nossas preces é pedir para o outro. Deu aí? Vou te dar matematicamente um exemplo do que nós estamos falando. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançam a misericórdia. Ele não disse, né, Efigênia? Bem-aventurado quem recebe misericórdia. Ele está falando, quem é misericordioso. Porque você sendo misericordiosa, minha filha, você não tem a vida, não tenha dúvida de que o mundo maior vai conspirar ao teu favor, vai favorecer, vai lucificar, vai abençoar, vai luarizar, vai suavizar os procedimentos que você tem que passar. Porque se nós tivermos que passar, eles retirar isso de nós, é um professor que está tirando a lição do aluno. E eu tenho para mim, viu, gente? Eu estou achando que vocês estão meio preocupados, né? Mas tudo bem. Amanhã é sábado, dá para dormir até mais tarde, né? Não é, dona Mítia? Mas eu tenho para mim que o professor que dá mais para casa para o aluno é desses que é bom. Né? Mas você pergunta para os meninos, nossa, professor me encheu de pau. O outro lá em casa outro dia, 10 horas da noite, estava, nossa, eu estou exausto. Aí eu olhei para ele, exausto de quê, meu filho? Eu estou fazendo para casa, eu cheguei da escola. Aí eu só tive tempo de dormir 40 minutos. 1h da tarde comecei para casa, 10 horas da noite. Eu falei assim, Mas teve uns intermédios aí que esticou para casa até 10 horas da noite. Mas se tivesse ficado para cá de 1 até as 10 horas da noite, oh, que alegria do pai. E você está exausto? Começou a vida agora. Hein? Já pensou naqueles meninos que são escravizados? Um trabalho absurdo. Já imaginaram aquelas crianças que vivem nos guetos, desnutridos? Eu falo assim com os meus filhos. Olha o tanto que tu tem. Deixar comida no prato. Já pensou quantas pessoas estão passando fome? Isso são lições, gente. Eu não estou dando cartilha aqui para ninguém, mas eu estou dizendo como que a gente tem que pensar a vida. Porque muitas vezes a gente está com escassez dentro de casa, é porque ontem a gente, 90% do prato virava para o serviçal e falava assim, essa comida está mal temperada, e vlá, traz outra. Mudamos muito, né? Hoje nós somos mais humildes, bonzinhos, né? Graças a Deus. Por isso é que nós estamos aqui na Casa Espírita, um templo de santos. Né? Um templo de santos. Mas aqui, você levantou a mão, Efigênia, Cláudia, por gentileza. A Cláudia é a nossa médium do microfone. Carlos Alberto, no caso de Maria, o próprio Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse, né, para João, eis aqui, mulher, eis aqui teu filho, e para João, eis aqui. Eu acho que isso aí foi uma forma de dizer para o mundo, né, para pedir a interferência, sim, de Maria como um espírito, né, como um espírito que tem seus méritos, assim como a gente pede aqui ajuda, a espiritualidade amiga, né, para nos ajudar, né? Mas é dessa forma, não é pedir para ganhar na loteria, não é isso não. Certo? E quando a gente pede, geralmente a gente pede, quando um espírito desencarnado, né? Quando a gente pede, eu acho que a gente pede pelo espírito, não para ele nos ajudar. Eu acho que a gente pede por ele. Muito bem colocado. É isso mesmo. Na história, a história que tu lembrou, ela vem a calhar, vem nos ajudar de uma forma soberana.
Mas vamos pensar também para o outro ano. O filho estava desencarnando. O mestre estava desencarnando. O filho de Maria, o mestre de João. Não foi? Mulher. Eis aí, mulher. Eis aí o seu filho. Eis aí tua mãe. A definir que ele estava partindo. Quando ele se faz para a mãe, para João, primeiro, eis aí a sua mãe. Ele está dizendo o seguinte: o mestre que te ensinou a ser misericordioso está partindo. Ele está te devolvendo, ele estava devolvendo a lição. E conscientizando de uma forma carinhosa, mas veemente. Por quê? Ele estava falando para João cuidar de Maria, como cuidou. Ele não precisava de falar, que eram almas extremamente ligadas. Ele estava falando para a humanidade sobre a necessidade de cuidar de Maria. Não, ela não precisa. Mas de cuidar dos sentimentos que precisam de serem sublimados. É um desafio para todos. Então nós precisamos, nesse momento, compreendermos o papel educativo da doutrina espírita como uma chave para abrir o entendimento. Porque o Evangelho do Cristo, ele não pode ser mais tratado por nós espíritas como o Evangelho só de Jesus. O Evangelho cósmico é um projeto de vida de cada um. Por isso que ele diz, é necessário que eu vá, Jesus, capítulo 14 do Evangelho de João. Porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, os Espíritos que vêm informar, e nós que vamos nos informando e que vamos ensinando, essa dinâmica não acontece. Agora, ele diz, não vos deixarei órfãos, no sentido de que eu sou amigo. É o que a doutrina espírita vem nos mostrando. Jesus, o amigo presente que estimula cada um dos seus amigos a fazerem o que compete a cada um dos seus amigos. Ajudar uns aos outros numa cadeia importante de fraternidade. E aí entra a oração do amigo. Do mundo espiritual ele vem te dar uma inspiração, como aqui na terra ele te dá a mão. Esse é o papel. Agora a mão que é estendida para você não pode ser uma mão que vai tirar você das dificuldades. É uma mão que diz assim, eu estou com você, mas você que tem que vencer a sua dificuldade. Maria Santíssima, um espírito nobre, puro, um espírito que coordena uma legião de entidades que atuam nas regiões mais sofridas do planeta, no Vale dos Suicidas, e acompanhando até reencarnados que já foram suicidas. E que muitas vezes passa pela cabeça deles repetir o erro. Então esses espíritos atuam conosco, nos dando força para não recalcitrar. Então muitas vezes como é que eles ajudam? É dando pão. Você não está vendo, mas o pão está chegando. O remédio, você não está vendo, que são os espíritos que estão trazendo, o remédio está chegando. O amigo que aparece, você não sabe, mas de repente surgiu uma pessoa que vai ser seu amigo.
e que esse amigo vai te dar força para você passar por uma fase difícil. Isso é a intercessão. Mas eles não podem entrar na sua intimidade, violá-la e dizer para você o que você tem que fazer. Porque isso é de cada um. Porque, diga-se de passagem, se os espíritos interferirem demais, eles tiram da gente a oportunidade de aprender a escolher. Decidir. Captaram, gente? Vocês ficaram tristes? Eu estou pedindo pelo amor do amor. Eu estou pedindo ao amor do Senhor Jesus, a Maria Santíssima que esteja conosco, para a turma não desanimar. Vocês peguem com ela se o negócio apertar. Mas que a gente precisa de pensar para aprender a operar e se libertar e caminhar na direção do amar. Sempre. Queridos amigos, os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, de acordo com seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. Aquela vovó que se desmaterializa, que se desvincula, ela não tem motivo de sofrer, por mais que ela possa se incomodar um pouco com algumas dificuldades aqui, ou participar de equipes para chegar aqui e dar um passe no netinho que está lá perrengue, né? No filhinho que está dengoso. Porque tem uns... essa crise agora de dengue, né, é um negócio complicado, mas essa crise de dengue, ela existe há muito tempo, porque tem muitos de nós que são dengosos. Aí os espíritos muitas vezes vêm de noitinha, né, Rodrigo? Rodrigo é que gosta dos espíritos, né? Lá no hospital, né, Rodrigo? Você não assusta de novo, não, porque Rodrigo viu um espírito no corredor do hospital de madrugada. Coitado, noites e noites sem dormir. Ele está andando no corredor, de repente surgiu uma enferma que tinha desencarnado lá no hospital e continuou no hospital precisando do cuidador. Ah, o Rodrigo cuidou dela, coitadinha. E ele andando no corredor de madrugada, trôpego, porque estava assim mais para lá do que para cá. Eis que a vovó surge, Rodrigo! Rodrigo deu um grito. Ele deu um grito no corredor do hospital, acordou a ala dos enfermos todos, e a coitada da entidade espiritual até hoje está correndo de Rodrigo. Assustada. Rodrigo, faça uma prece, Rodrigo. Então, para a gente pensar, né, que no mundo espiritual precisamos de nos desmaterializar para encontrar a felicidade. Mas aí vai vir aquela conversa que vai ficar para a semana que vem, viu, Dora? A questão 231 a gente vai bater um pouquinho nela, porque nós só ficamos na metade. Mas foi um progresso, fizemos a 230, né? Mas não é, vamos deixar para o mundo espiritual a nossa melhora. E possamos pensar nela a partir de agora. Nós vamos encaminhando para a interrupção da atividade com o título da nossa reunião, Casa Espiritual. Trazendo Emmanuel no livro Via de Luz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, na lição Casa Espiritual, com o versículo: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas
pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior. Tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto. Sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro. Porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. A lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia. Para a gente pensar. Mas material de construção e reconstrução. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Alicerce, base. Aquilo que a gente acha que está certinho. Aí vem a desencarnação, vem a traição, vem o abandono, vem a escassez, vem a abundância. Fatos que abalam. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. Porque muitas vezes a gente acha que ele está lá. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Aí ele vem para restaurar. Como é que ele restaura? Como um engenheiro, como um construtor de vasto conhecimento da nossa história, da nossa performance, do nosso sentimento. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Emmanuel está dizendo, o cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O cristão que tem o Evangelho, que tem a informação, o espírita que tem a codificação espírita, o contato com os espíritos, os anjos ou os benfeitores espirituais que estão orando por nós, somos aqueles que dispomos apenas das plantas. O projeto está na mesa, está na nossa mão. Bilhões de espíritos só possuem projetos.
Captou, meu amigo? Bilhões. O discípulo sincero, porém, é um trabalhador. É aquele que vai lá fazer argamassa, vai peneirar areia, né? Vai pegar o tijolinho, precisa de um mestre de obra, precisa de ordenação. Muitas vezes na obra tem recurso, mas ele mesmo não tem para si, porque o salário é ó, mas ele está com a mão na massa. O salário é ó, né? Ó. Salário é com S, mas o salário é ó. É do professor Raimundo da escola. Vocês lembram disso? Mas o povo mais novo não sabe, não. Porque ele não se preocupa com as questões do mundo. Ele sabe que a remuneração que ele tem é a devida, é a medida certa. Por isso ele não se revolta. Ele tem o direito de querer mais, de ter qualidade, enfim. Mas ele não é escravo, ele é trabalhador. Muitos de nós queremos estar na terra para trabalhar pouco, ganhar muito. Já escutaram isso aí? Ah, queria fazer pouco, ganhar muito. O Evangelho diz o contrário. Você pode até ganhar muito, mas o Evangelho está te dizendo que o grande lance é você viver com pouco, com o suficiente. Você pode ter uma conta bancária abarrotada, mas você é feliz com aquele pouco que você vive. Você não ostenta. Você não é escravo. Agora eu não vou falar de dinheiro. Eu vou falar de família. Você pode ter muitos recursos. Você é feliz apenas por estar ali. Você não é infeliz porque as pessoas não deixam de te considerar. Não. Você olha para o mundo observando que está tudo certo. Ah, mas eu queria um afago, um estímulo. Mas não tenho. O Senhor sabe que eu estou fazendo o melhor. Senhor. Nós precisamos de pensar. O trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor. Como que você atinge a luz do Senhor? Assim que lê Emmanuel procurando entender. O trabalhador devotado que tem a planta, que sabe o que deve fazer, por ser devotado, ele já está em conexão, em sintonia com as faixas superiores dos espíritos operários daquela obra, dos benfeitores que acreditam na tua conquista, na tua vitória. Você já está em conexão, você já está em prece. Captou, irmão? Não em benefício de Jesus. Você não está fazendo a obra para Jesus. Como os religiosos estão fazendo a obra para o outro. Eu vou lá porque eu vou ajudar o outro. Essa obra é sua. Ela é pessoal. Agora, na sua obra pessoal, como é bom ajudar o outro. Mas o foco, ele não pode ser terceirizado. E nós terceirizamos. Nós fazemos caridade para ficar bem com Deus. Damos esmola, fazemos isso. Damos esmola muitas vezes para ficar livre do pedinte. No final do ano, vamos esvaziar o guarda-roupa. Tem 300 pares de sapato. Escolhe 5 lá, porque esse realmente está na hora de ajudar o semelhante. Mas na hora que o pessoal do bazar do centro vai receber o sapato, que vergonha. Vai pro lixo, eles não têm coragem de dar. Meu Deus.
fazer o bem é se doar, é amar. Porque nós não estaremos fazendo isso em benefício de Jesus ou de quem quer que seja, mas em favor de si mesmo. E em favor de si mesmo, nós viemos à FEAC em mais uma reunião, acompanhamos o estudo através da Rede Amigo Espírita e devemos, de minha parte, acredito eu, agradecer aos benfeitores espirituais, porque eu defendo a tese de que nós estamos, não porque nós realmente escolhemos, que a nossa fé ainda, ela é muito mais fé no reino de César do que a fé, a crença real na imortalidade da alma. Por isso essa dicotomia entre o que cremos e o que fazemos. Mas se estamos aqui, estamos por investimento daqueles que nos amam. E tomara a Deus que a gente possa passar a escolher mesmo, definir mesmo a obra que nos compete e trabalhar devotadamente na construção da nossa casa espiritual. Que Deus nos abençoe, que abençoe a família de todos vocês, de todos que estão conosco ao vivo, aqueles companheiros que vão assistir essas reflexões posteriormente, que possamos, não só nesse momento, entendê-lo como um momento de informação, mas um momento de espiritualização. Que nós estamos buscando o alimento divino, porque sem esse combustível que só a fraternidade oferece, a vida se torna muito complicada. Portanto, que Maria Santíssima se faça conosco como a nossa veleira que nós não podemos abrir mão, mas que ela também nos dê força para seguir um mestre só e Senhor, o Mestre Jesus. Boa noite para todos e agora nós convidaremos a nossa companheira, por favor, Soni, que faça a prece de encerramento, a prece de agradecimento por mais essa atividade. Por favor.